Imagina um código invisível, escrito nas profundezas de cada flor. Um projeto de engenharia tão preciso que define o destino de toda a natureza. Para decifrar este código, precisamos de examinar a esporogênese e a gametogênese. Estes são os dois processos mecânicos responsáveis pela construção de esporos e gametas. No interior da flor, o crescimento vegetativo comum dá lugar a uma linha de montagem biológica que converte células primitivas em máquinas de reprodução operacionais. Esta montagem começa na antera, a principal fábrica de processamento do órgão reprodutor masculino. A primeira estrutura do complexo é o exotécio. Esta é a epiderme, a camada externa que reveste toda a antera. O exotécio funciona como um selo de isolamento tático. Ao fechar hermeticamente o interior, protege os processos genéticos altamente reativos que operam nos níveis inferiores. Num ambiente exterior agressivo, esta pele resistente constitui a primeira linha de defesa, garantindo a estabilidade interna necessária para que o plano reprodutivo se desenvolva. Logo abaixo dessa epiderma protetora, a anatomia da antera revela uma segunda parede celular com uma função inteiramente diferente. Esta camada subepidérmica é identificada como endotécio. Em vez de ser constituído por tecido macio, o endotécio é altamente esclarificado. É formado por um entrançado de fibras rígidas e espessas. Estas fibras atuam como molas biológicas. Ao longo do tempo, elas curvam-se e armazenam uma imensa quantidade de tensão cinética contínua. Quando essa tensão atinge o limite estrutural, ocorre a deistência. A antera quebra num estalo violento, forçando a abertura dos compartimentos centrais. A existência do endotécio prova que a planta utiliza uma engenharia mecânica rigorosa, operando de forma articulada com a maturação química, para garantir a injeção do pólen no momento exato. Através deste esquema vetorial, mapeamos 4 fronteiras em direção ao núcleo da antera: a epiderme, o endotécio, o tapete e o saco polínico. A terceira camada, o tapete, agora em destaque, é dedicada à logística nutricional. O tapete transfere ativamente as suas reservas vitais para o interior da cavidade, alimentando as células jovens em desenvolvimento. Ao concluir esta transferência de nutrientes, o tapete desaparece. É completamente absorvido e destruído pelas mesmas células que ajudou a criar. Com o fim do tapete, restam apenas as cavidades interiores limpas, os sacos polínicos. No interior isolado destes sacos, residem as chamadas células-mãe. Elas são contentores biológicos primitivos de dados genéticos. Mantêm-se suspensas num estado de inércia, a aguardar a recepção do gatilho químico que ativará a divisão. O desenvolvimento das células-mãe depende inteiramente desta liquidação programada do tapete, uma alocação de recursos onde o sacrifício de um tecido é o requisito para o avanço do próximo. O sinal químico atinge finalmente as células-mãe, quebrando a fase de inércia no interior do saco polínico. Inicia-se a fase operacional crítica, a meiose. A célula-mãe diploide rasga-se fisicamente. Num processo de divisão matemática exata, a estrutura base converte-se em 4 novas esferas menores. Estas 4 novas construções são classificadas como micrósporos haploides. A consequência genética é drástica. O código genético original foi dividido ao meio. Cada micrósporo carrega agora uma fração singular e não repetida desse código. A mecânica desta divisão em 4 partes dita que cada geração recombine o material genético de formas divergentes da anterior. Ao fragmentar o código original nestas 4 unidades únicas, a meiose gera a variação bruta necessária para que a espécie se adapte a ambientes em constante mudança. Ao focar num único micrósporo recém-formado, observamos uma nova operação de especialização celular. O núcleo interior solitário fragmenta-se de forma assimétrica, implementando uma rigorosa divisão de tarefas dentro da célula. O fragmento de menor dimensão é o micronúcleo, também chamado de núcleo reprodutivo. O seu propósito biológico concentra-se exclusivamente no ato final da fertilização. O fragmento maior estabiliza como o macronúcleo. Ocupando uma função nutritiva, assegura a energia para o desenvolvimento mecânico e crescimento físico do tubo polínico.
Com a arquitetura de duplo núcleo estabelecida, o micrósporo necessita de isolamento estrutural contra o exterior. A célula constrói primeiro uma membrana interna fina e elástica, a qual damos o nome de intina. A seguir, projeta a sua formidável couraça protetora visível nesta imagem, a exina. Estas geometrias cinzeladas e as perfurações porosas na exina são configurações concebidas para absorver os impactos da deslocação atmosférica e do transporte através de insetos. O fabrico do micrósporo está terminado. O objeto resultante é um grão de pólen adulto, uma cápsula de transporte genético blindada e independente das estruturas de suporte que a geraram. O foco transita da antera para as profundezas da parede interna do ovário, marcando a transição para a biologia do órgão feminino correspondente. Uma expansão celular contínua origina um pequeno mamilo na parede do ovário, que rapidamente densifica num vasto tecido parenquimatoso. Esta massa terminada adquire a designação de nucela. É o local de ancoragem e o santuário biológico da planta. Para garantir a invulnerabilidade da nucela, desenvolve-se uma segunda frente de construção na base, com tecidos a envolver rapidamente a estrutura a partir do fundo. Estas coberturas sobrepostas são os integumentos. Elas sobem e cerram o acesso à nucela, encerrando o santuário como as portas de um cofre forte. Este fecho incompleto cria a micrópila, um ponto de acesso vigiado que limita a entrada estritamente a um tubo polínico com as dimensões físicas corretas. A micrópila serve como um filtro biomecânico, garantindo que apenas o material compatível consiga penetrar a fortaleza da nucela. Através dessa restrita passagem da micrópila, acedemos ao saco embrionário. No seu interior, a célula-mãe feminina aguarda o seu próprio processo genético. O esquema mapeia o espaço do saco embrionário. Aqui ocorre o desdobramento da meiose feminina, gerando uma distribuição exata de 8 núcleos individuais. Observando um dos polos espaciais do saco, identificamos o núcleo-alvo em destaque cromático, a oosfera. Em contato imediato com a oosfera, posicionam-se os 2 núcleos protetores que completam a estrutura, as sinérgidas. A construção orgânica encontra a sua conclusão de ambos os lados. As linhas de processamento finalizaram a manufatura e os elementos resultantes aguardam em suspensão a interação mecânica inevitável.